Deus in adiutorium meum intender. Domine, ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Assumpta est Maria in caelum, gaudent angeli, laudantes benedicunt Dominum. A arte de aproveitar as próprias faltas, segundo os ensinamentos de São Francisco de Sales, por Joseph Tissot. Cultor de livros, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram este livro belíssimo. E caso possam, devam e queiram me auxiliar neste trabalho, isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Há também a possibilidade de me auxiliar comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Herbert. Muito obrigada, querido. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. As assinaturas são mensais, começam a apenas R$ 1,99 ao mês, então vejam as possibilidades e o que for da sua possibilidade, do seu agrado, faça parte. Centavos serão bem-vindos, qualquer quantia, qualquer ajuda, sendo honesta e sincera, é muito bem-vinda e faz parte. Então, caso você concorde, no descritivo há os diversos links. E eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento aqui na plataforma. Assim ela entende que esse conteúdo é relevante, que o que eu faço, de alguma forma, é importante. Muito obrigada pela compreensão. Eu peço também para que, por favor, orem por mim. Eu desejo a todos uma boa escuta e também que Deus vos abençoe. E deixo dito que São Francisco de Sales pode ser ouvido aqui no canal. Eu já gravei Filoteia dele, então basta procurar na playlist, seja na playlist católica ou na playlist com o nome do próprio autor. Prefácio à 6ª edição. É com muita alegria que vemos surgir a 6ª edição da Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Este formato menor permitirá difundir entre um número maior de pessoas o bem que, graças a Deus, já foi realizado com outras edições. Não se dirigem unicamente às almas fervorosas e àquelas que desejam ser estes conselhos do doutor da piedade. Também os pecadores se emocionam ao ouvir São Francisco de Sales dizer-lhes os esforços da misericórdia divina para facilitar a conversão, o amor compassivo de Deus que corre em busca dos filhos pródigos, o acolhimento paterno que lhes dispensa quando retornam, e os favores que recompensam a conversão. Assim, até os corações mais cheios de culpas se abrem à esperança de retomar o seu lugar no seio do Pai. Já se disse que todo aquele que, depois de cometer uma falta, meditar sobre algumas linhas desta obra, encontrará, com a ajuda do Salvador, uma graça para tornar a levantar-se. Além disso, a arte de aproveitar as próprias faltas contribui poderosamente para que as detestemos e evitemos. Admirando a bondade divina que as perdoa com tanta liberalidade e as repara com tanta generosidade, unir-nos-emos mais intimamente ao bom Deus. Experimentaremos um arrependimento mais amoroso por tê-lo ofendido,
e repetiremos estas palavras de um excelente religioso que são, ao nosso ver, o melhor elogio já feito a este livro. Esta obra inspira a decisão de não mais voltar a pecar. Resta-me renovar a oração que dirigi ao coração de Jesus, consagrando-lhe este trabalho pela primeira vez há 16 anos. Que esse coração adorável o abençoe e receba dele a sua glória pela conversão dos pecadores e pela perseverança e perfeição dos justos. Esta é a única ambição. Annecy, 1ª sexta-feira de abril de 1894. Joseph Tissot, missionário de São Francisco de Sales. Primeira parte. Capítulo 1. Não nos surpreendamos com as nossas faltas, as misérias humanas. É ao mesmo tempo uma honra, mas também um tormento para o homem decaído que jamais consiga se habituar às suas faltas. Príncipe destronado, desclassificado pelo pecado dos seus primeiros pais, ele conserva, apesar disso, no mais fundo do coração, o sentimento da sua nobreza de origem e da inocência que deveria caracterizá-lo. Cada vez que cai, reprime com esforço uma exclamação de surpresa, como se lhe tivesse acontecido um acidente extraordinário. Assim como Sansão, quando privado da sua força pela mão traiçoeira que lhe cortou os cabelos. «Levanta-te!» gritavam-lhe, «os filisteus estão aí!» E ele levanta-se, imaginando que, como antes, encheria de terror os seus inimigos, mas sem lembrar-se que o vigor de outrora o havia abandonado. Por mais nobres que sejam em nós as raízes desta disposição, os seus frutos são funestos demais para não os detestarmos. Como veremos em breve, o desânimo leva as almas à perdição, mas podemos estar certos de que esse sentimento só nos invadirá se lhe abrirmos as portas pelo espanto que se segue à queda. Contra este grande perigo é que São Francisco de Sales, nas páginas que se seguem, vai nos acautelar. A exemplo dos grandes doutores da Igreja e dos sábios mais lúcidos, o bem-aventurado bispo de Genebra, São Francisco de Sales, manifestou sempre extrema compaixão pela fraqueza do homem. Dizia: «Ó, miséria humana, como estamos rodeados de fraquezas! Que podemos esperar de nós mesmos, se não quedas contínuas?» Sente-se em todas as suas palavras e escritos que o grau de perfeição a que se tinha elevado lhe dera a capacidade de mergulhar um olhar profundo no abismo de misérias e fraquezas cavado em nós pelo pecado original. Tinha-o muito presente ao orientar espiritualmente as pessoas que se confiavam à sua direção, e não cansava de recordar-lhes a fragilidade da condição humana decaída. «Viveis», escrevia ele a uma senhora, «com 1000 imperfeições, conforme me dizeis. É verdade, minha boa irmã. Mas não vos esforçais a todo momento por fazê-las morrer? Podemos estar certos de que, enquanto andarmos neste mundo, envolvidos neste corpo tão pesado e corruptível, sempre haverá em nós um não sei que falhará. Queixai-vos», dizia em outra ocasião, «queixai-vos de em vossa vida terdes muitas imperfeições e defeitos, apesar do vosso desejo de perfeição e de pureza no amor de nosso Deus. Respondo-vos que não é possível desprendermos-nos completamente de nós mesmos enquanto vivemos aqui embaixo. É necessário que nos suportemos sempre a nós próprios, até que Deus nos leve ao céu. Enquanto isso, convençamo-nos de que não transportamos nada de muita importância, pois é uma regra geral que ninguém será tão santo nesta vida que não esteja sujeito a cometer imperfeições. Sem um privilégio especial, é impossível evitar todos os pecados veniais. Com efeito, a fé nos ensina que as más inclinações permanecem em nós até a morte, ao menos em germe, e que, sem um privilégio especial, tal como a Igreja o reconhece na Virgem Maria, ninguém pode evitar todos os pecados veniais, pelo menos os que não são deliberados. Na prática, esquecemos disso com muita frequência. Por isso, será bom vermos como o nosso santo desenvolve isso na sua linguagem simples e singular. Não pensemos que, enquanto estivermos nesta vida, podemos viver sem cometer imperfeições. Quer sejamos superiores ou subordinados, somos sempre homens. Todos temos de persuadir-nos desta verdade, para não nos surpreendermos de nos vermos sujeitos a imperfeições. Nosso Senhor mandou-nos dizer todos os dias estas palavras, que são do Pai Nosso.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não há exceção a este respeito. Todos temos necessidade de cumpri-lo. O amor próprio poderá estar em nós mortificado. Morto, porém, nunca estará. Assim, de tempos em tempos, em ocasiões diferentes, ele volta a lançar novos rebentos, mostrando que, se foi cortado pelo pé, não lhe foram arrancadas as raízes. Não devemos nos admirar se às vezes não sentimos o amor próprio dar sinais de vida. Às vezes dorme como uma raposa, mas depois, de repente, atira-se de um salto sobre as galinhas. Por isso é necessário vigiá-lo constantemente e defender-se dos seus assaltos com paciência e mansidão. Se alguma vez desdizemos o que o amor próprio nos fez dizer ou desfazemos o que nos induziu a fazer, isso é sinal de que estamos curados. Curados, mas apenas por um tempo, até que se declarem novas imperfeições, porque acrescenta o nosso santo, nunca estaremos perfeitamente curados, enquanto não estivermos no paraíso. Nesta vida, por maior que seja a nossa boa vontade, temos de reconhecer que somos homens e não anjos. Nesta vida, por maior que seja a nossa boa vontade, temos de reconhecer que somos homens e não anjos. Teremos, pois, de resolver-nos a viver, no dizer de um ilustre asceta, como espiritualmente incuráveis. Os progressos lentos e interceptados de quedas. É sobretudo as almas que principiam a dar os primeiros passos no caminho do aperfeiçoamento interior que São Francisco de Sales se esforça por inculcar o conhecimento prático da fraqueza humana. Com efeito, são essas as que, por inexperiência, após as faltas que cometem, se tornam mais vulneráveis ao espanto e às suas funestas consequências. Perturbar-se e desanimar quando se cai em pecado, diz muito bem o piedoso autor, é não conhecer a si mesmo. Vejamos a delicadeza e a graça com que o nosso santo doutor repreende e instrui essas almas. Dizeis-me que ainda ficais muito magoada com as injúrias que vos fazem. Mas, minha querida filha, que quer dizer esse ainda? Por acaso já derrotastes muitos desses inimigos? É impossível que sejais tão cedo senhora da vossa alma e a tenhais de um modo tão absoluto na vossa mão. Contentai-vos com ganhar de tempos em tempos alguma pequena vantagem sobre o vosso defeito predominante. Nossa imperfeição há de acompanhar-nos até a sepultura. Não podemos andar sem tocar a terra. O que não podemos fazer é deitar-nos nela e nos esparramar na lama. Mas também não nos ocorra pensar em voar, porque somos pequenos passarinhos e ainda não temos asas. Assim como as doenças do corpo, as doenças do coração vêm em corrida, mas se vão a passo lento. São Paulo foi purificado num instante, com uma purificação perfeita, como também o foram Santa Catarina de Gênova, Santa Pelágia e alguns outros. Mas uma transformação tão repentina é na ordem da graça divina, um milagre tão grande e extraordinário como é, na ordem da natureza, a ressurreição de um morto. A purificação ordinária, tanto da alma como do corpo, só se faz pouco a pouco, progressivamente, à custa de esforço e de tempo. Os anjos da escada de Jacó tinham asas, mas não voavam. Antes, subiam e desciam de degrau em degrau. A alma que vai do pecado até a vida devota assemelha-se ao sol nascente, que não dissipa as trevas de repente, mas aos poucos, gradativamente. Diz o aforismo que a cura, quando se processa lentamente, sempre é mais segura. As doenças do coração, tanto como as do corpo, vêm a galope e em corrida, mas se vão a pé e a passo lento. É preciso, pois, ter paciência e não pretender acabar num só dia com tantos hábitos maus que contraímos pelo pouco cuidado que tivemos com a nossa saúde espiritual. O bom santo não se cansava de dizer, ainda que a nossa fraqueza nos faça incorrer em muitas faltas, de modo algum isso deveria nos assustar.
De mais a mais, São Francisco de Sales não concedia a ninguém, por mais adiantado que estivesse nas virtudes, o direito de surpreender-se após uma queda. Foi às suas religiosas mais fervorosas que ele dirigiu estes avisos. Será mesmo uma maravilha tão grande que tropecemos de vez em quando? Ora, é necessário que estejamos preparados para duas coisas. Primeiro, para ver crescer ervas daninhas no nosso jardim. E segundo, para ter a coragem de deixar que nos-las arranquem e a coragem de nós mesmos as arrancarmos. Porque o nosso amor próprio não morrerá enquanto vivermos, e é ele a causa desse mato impertinente. Revejo as lágrimas de minha pobre irmã N, e parece-me que a origem de todas as nossas mágoas infantis está em nos esquecermos da máxima dos santos, segundo a qual todos os dias devemos reiniciar a nossa aprendizagem na perfeição. Se pensássemos bem nisto, não nos surpreenderíamos de descobrir tanta miséria em nós. Perguntais como enraizar o vosso espírito em Deus, de tal modo que nada o possa desprender nem separar dele. Duas coisas são necessárias para isso: morrer e ser salvo. Pois só depois disso deixará de haver separação, e o vosso espírito estará indissoluvelmente preso e unido a Deus. Os mais santos são os mais corajosos, e não os menos imperfeitos. Não há nada mais consolador do que estes conselhos para as almas que se dispõem seriamente a agradar a Deus sem reservas e a dedicar-se ao seu serviço mediante uma vida de intimidade com Ele. São geralmente elas que julgam ter menos desculpas que ninguém pelas infidelidades que cometem, e por isso mesmo as suas quedas parecem lhes causar mais indignação que as dos outros. Mas não é essa a opinião dos mestres da vida espiritual. Diz o padre Grou, frequentemente as nossas quedas procedem da rapidez com que corremos. O ardor que nos impele não nos permite tomar certas precauções. As almas tímidas e cautelosas, sempre desejosas de saber onde põem os pés, que dão contínuos rodeios para evitar um passo em falso, que estão constantemente receosas de manchar-se, não avançam tão depressa como as outras, e a morte surpreende-as quase sempre a meio caminho. Não são mais santos os que cometem menos faltas, mas sim os que têm mais coragem, mais generosidade, mais amor. Os que fazem maiores esforços sobre si mesmos e não têm medo de escorregar, cair e até manchar-se um pouco, contanto que avancem. São João Crisóstomo diz o mesmo em outros termos. Se um soldado entra num combate, deixa-se ferir e às vezes abate-se um pouco. Não há ninguém tão rigoroso ou tão ignorante das coisas da guerra que diga que isso é algo ruim. Ora, só não são feridos os que nunca combatem. Os que se lançam com mais ardor contra o inimigo são os que mais recebem os golpes do combate. Um pecado, ainda que grave, não deveria nos surpreender. Será possível aplicar também ao pecado mortal estas reflexões e recomendar às almas gravemente culpadas que não se surpreendam das quedas que as privam da amizade com Deus? Ousará São Francisco de Sales ter para elas a mesma linguagem que emprega para os corações generosos aos quais se dirigia até agora? Vejamos o que ele diz. Meu caro Teótimo, pasmam os céus, tremem de pavor as suas portas e tomados de espanto ficam os anjos da paz diante da prodigiosa miséria do coração humano que, para optar por coisas tão deploráveis, abandona um bem tão amável. Pasmam os céus, tremem de pavor as suas portas e tomados de espanto ficam os anjos da paz diante da prodigiosa miséria do coração humano que, para optar por coisas tão deploráveis, abandona um bem tão amável. Acaso nunca jamais viste esta pequena maravilha que vou relatar, que todos conhecem, mas não se detêm a considerar a sua razão? Ora, quando se abre um tonel bem cheio, este não deixa sair o vinho, se no alto não houver um orifício por onde possa entrar o ar.
Mas isso não acontece com os tonéis parcialmente cheios. Derramam o vinho logo que abrimos a torneira. É o que se passa na nossa vida mortal. Ainda que as nossas almas estejam repletas do amor de Deus, elas nunca estarão tão cheias que, devido às nossas fragilidades, não façam esse amor escorrer. Lá em cima, porém, no céu, quando as suavidades da beleza de Deus ocuparem todo o nosso entendimento e as delícias da sua bondade saciarem toda a nossa vontade, de maneira que a plenitude do seu amor tudo preencha, aí não haverá objeto algum, ainda que lhe penetre até os nossos corações, que poderá tirar, nem fazer escorrer uma só gota do precioso licor do amor divino, que não poderá tirar nem fazer escorrer uma só gota do precioso licor do amor divino. Nem mesmo será possível que entre ar por cima, ou melhor, não será possível iludir ou surpreender o entendimento, porque estará fixo para sempre na apreensão da verdade soberana. Portanto, uma queda em pecado, ainda que em pecado grave, só poderia provocar espanto se acontecesse no céu, onde essas quedas são impossíveis. Aqui na terra, não há motivo para disso alguém se surpreender mais do que vendo um líquido escorrer de um tonel furado. Depois de uma queda, não demorar-se no espanto, mas levantar-se imediatamente. Como seríamos indulgentes com os nossos irmãos se meditássemos bem nesses pensamentos? Como nos identificaríamos com a inefável paciência daquele que, antes de investir os seus apóstolos do poder de perdoar os pecados, lhes recomendava que perdoassem não 7 vezes, mas 70 vezes 7? É claro que esta indulgência, tanto em relação às faltas próprias como em relação às alheias, não deve ir ao ponto de olhá-las com indiferença. Uma coisa é não espantar-se com elas, outra é não detestá-las, nem esforçar-se por repará-las. O lavrador não se espanta de ver as ervas daninhas invadirem o seu campo, mas nem por isso se esforça menos por arrancá-las. São Francisco de Sales, depois de nos ter dito, em sentido absoluto, sem sequer excetuar os pecados mortais que, quando incorrerdes em alguma falta, não vos admireis, e depois de nos ter advertido que, se soubéssemos bem quem somos, em vez de nos admirarmos de ver-nos por terra, pasmaríamos ao pensar como podemos permanecer de pé, ele recomenda-nos vivamente que não continuemos caídos e enlameados no lugar em que tropeçamos, e acrescenta: se a violência da tempestade às vezes nos perturba um pouco o estômago ou nos causa uma pequena vertigem, não seja isso motivo de espanto. Antes, tão depressa quanto pudermos, retomemos a respiração e o ânimo para seguir em frente. Quando caíres, levanta-te com uma grande serenidade, humilhando-te profundamente diante de Deus e confessando-lhe a tua miséria, mas sem te admirares da tua queda. Afinal, o que há de extraordinário em que a enfermidade seja enferma, e a fraqueza fraca, e a miséria miserável? O que há de extraordinário? Detesta, assim, com todas as tuas forças, a ofensa que fizeste a Deus. E depois, com uma grande coragem e confiança na sua misericórdia, volta ao caminho da virtude que havias abandonado. Esse trecho mostra claramente qual é a disposição que deve substituir o espanto causado pelas nossas quedas: o conhecimento da nossa baixeza, que é o primeiro grau da humildade. Falaremos dele na segunda parte desta obra. Por agora, tendo estabelecido que a consciência das nossas faltas não nos deve causar admiração, vamos mostrar que há muito menos motivo para que nos perturbem.